Saudações! Nesse vídeo a gente vai procurar analisar cenários possíveis para o que vai acontecer com a Ucrânia a partir da sua divisão geográfica, correto? Bom, vamos primeiro esclarecer alguns pontos. O primeiro desses pontos é que, evidentemente, a Ucrânia perdeu a guerra, certo? Não tem mais nada que possa ser feito. A Rússia é vitoriosa e o destino da Ucrânia será traçado pela Rússia. Então, tudo que nós estamos fazendo aqui são especulações, porque quem vai decidir o futuro da Ucrânia será a Rússia. E mais ninguém, apenas a Federação Russa. Bom, isso significa, evidentemente, uma perda enorme para a União Europeia, para a OTAN, para os Estados Unidos, que se reuniram para enfrentar e derrotar a Rússia, seja pela via das armas, seja pela via das sanções. Perderam nas armas e as sanções estão destruindo a economia deles, não a Rússia. Já falamos sobre isso, correto? Então a gente pode se dedicar a falar um pouco sobre a Ucrânia propriamente dita. A primeira coisa que tem que ficar claro é que a Ucrânia não existe, certo? Oh, meu Deus, não é um país que existe há séculos ou milênios, não. Foi um país inventado por Lenin após a Revolução Russa, depois da Guerra Civil, e Stalin, quando resolveu incorporar algumas regiões do Império Austro-Húngaro, né, da Áustria, para si. Então, inventou lá a Ucrânia, ampliou a Ucrânia, mas ela não existe. É um país artificial, certo? Tadinho dos ucranianos. Que ucraniano? Não existe ucraniano. O próprio idioma ucraniano é um conjunto de dialetos muito recentes, que se separaram há pouco tempo de dialetos do polonês, do bielorrusso e do rusino, e do próprio idioma russo. Então, não é um país de milênios que está sendo escravizado. Não, isso é bobagem. Isso é bobagem. Foi a União Soviética que criou a Ucrânia, no período entre cerca de 1923 e 1945. No período de 22 anos, resolveram criar e ampliar um país chamado Ucrânia. Então, sem essa de condicionante histórico para um povo e uma nacionalidade. Dito isso, a Ucrânia pode ser dividida em 5 regiões: Crimeia, Novorússia, Malorússia, Rutênia e Galícia. O destino da Ucrânia, repito, que vai ser decidido pelos russos e somente pelos russos, de acordo com critérios russos e interesses russos. Bom, especulativo, né? Porque nós não sabemos o que o Putin, que é quem está vencendo e vai terminar de vencer a guerra, pensa. Mas a lógica diz mais ou menos o seguinte: a Crimeia já é russa, certo? A Crimeia já é russa. A Crimeia tem uns 2,5 milhões de habitantes, é russa e pronto. Ok. A Novorússia também será incorporada ao território russo. O que é a Novorússia? Novorússia foram territórios que os russos tomaram aos turcos, principalmente nos séculos 17 e 18. Territórios habitados por russos, conquistados por russos, onde existem cidades fundadas por russos, onde se fala russo. Então, a Novorússia também vai ser totalmente incorporada. Quais são os oblastes, né, que é o nome que eles dão, uma espécie de província de estados ucranianos que fazem parte da Novorússia? Lugansk, Donetsk, Nikolaev, Kherson e Odessa, Kharkov e Dnepropetrovsk. Então, esses oblastes vão ser totalmente incorporados à Rússia. Tranquilo? Bom, e a Malorússia? A Malorússia é a região propriamente chamada de Ucrânia. Ucrânia quer dizer fronteira em russo. Então, é a região que historicamente estava na fronteira do Império Austríaco, da Polônia e do Império Russo. Essa região tomada pela Rússia é uma região em que os russos não são uma presença assim tão grande e que, historicamente, é uma área predominantemente ortodoxa, então está dentro de uma esfera cultural russa, em que as pessoas conhecem o idioma russo e, originalmente, antes dessa política de nazificação, não era russófoba. Inclusive, Kiev é a capital espiritual da Rússia. E pelo Putin levar essas coisas, digamos, espirituais muito a sério, eu acredito que, no fim, a Malorússia será incorporada
como uma espécie de província autônoma, tipo a Chechênia, o Tartaristão, certo? Capital é Kiev, uma região que não é necessariamente russofóbica, que dá para desnazificar sem sofrer muito, certo? E que acaba acrescentando um pouco a Federação Russa. Não custa a gente lembrar que hoje a Ucrânia é o país mais pobre de toda a Europa. Então, a Federação Russa está incorporando para si regiões pobres, certo? Estou traindo pobre para dentro da minha casa. Se além de pobre ele for hostil, então aí é um erro. Mas a Malorrússia pode ser russificada sem grande sofrimento. Bom, o caso da Rutênia e da Galícia é diferente. A Rutênia, porque nunca foi russa. Na verdade, nem ucraniana ela era. É um povo habitado pelos rusinos, um povo dos Cárpatos, que também habita pequenas porções da Romênia, e principalmente porções da Eslováquia e da Hungria. Então, é um povo, digamos, ancestral dos russos, ou pelo menos aqueles eslavos mais orientais. 1 milhão de habitantes, talvez se torne uma república autônoma, independente, mas na prática um protetorado russo. Não é necessariamente russofóbica, certo? É uma região que precisa de autonomia, inclusive de proteção contra esses vizinhos um pouco mais violentos, né? Eslováquia, a própria Ucrânia, a Polônia, certo? Então, é uma área que provavelmente a Rússia transforme em uma república autônoma, independente, mas protegida pela Rússia. Para garantir mais um voto na ONU, vamos colocar assim. Bom, a Galícia aí é um problema. A Galícia é habitada por caipiras ignorantes, sabe? É uma região que pertenceu à Polônia, pertenceu aos Habsburgos, onde tem um número muito grande de católicos, e não os bons católicos, do qual o Papa Francisco fala tão bem, mas aqueles dos quais Franco, Pinochet falavam bem. Então, nós sabemos que tipo de católicos que são, né? Católico que o generalíssimo Franco, católico que o ditador Pinochet gostava, católico que uma parte da igreja, infelizmente, ainda passa pano, né? Principalmente esses padres conservadores. Então, é isso. Então não faz sentido a Rússia querer ficar com esse saco de problema pobre sem recursos para ela. Cria uma república, 3,2 milhões de habitantes, um Uruguai, mais ou menos inclusive do tamanho do Uruguai, numa região montanhosa, no alto curso do Dniester e do Dnieper, e deixa lá ser independente. Contudo, garanta a segurança deles. O que significa garantir segurança? Na prática, ocupar. Sabe? Para garantir que o nazismo lá nunca vai ressurgir. Se eles quiserem ser nazistas, se eles quiserem ser... as coisas que eles costumam fazer. Tipo assassinar semitas, perseguir cigano, pregar os outros postes, essas barbaridades que é o hábito desse povo. Então não faz sentido um povo desse incorporar da Rússia. Certo? Não faz mesmo. Então a Rússia deixa como república independente, garante a desnazificação e também, repito, não faz sentido nenhum entregar uma região russofóbica, fascista, nazistoide, para um inimigo histórico da Rússia, que é a Polônia. Não faz o mínimo sentido deixar a Polônia invadir e ocupar essa região. O mais provável é que aconteça isso, que ela se torne república autônoma. Deixa-as remoer no próprio ódio. Certinho? Digamos que isso seria o mais racional, mais lógico. Mas, como eu disse, quem vai decidir tudo isso é a Federação Russa e o Putin. E nós não sabemos o que eles decidiram. Ok? Só nos resta aguardar o inverno terminar, a Europa ficar de joelho lá, ajoelhada no milho, né, pedir desculpa, e todo esse conflito terminar. Com sorte, no ano que vem.